eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. E com essas palavras iniciamos mais um programa Priscila Rosa Equilíbrio e Bem-Estar, continuação da entrevista com o nosso convidado Luiz Rodrigues, e hoje o tema é gratidão. E hoje nós estamos aqui batendo um papo, continuação do programa anterior, e um assunto que está muito em alta, né, Luiz? Sim. Muito obrigada de novo, gratidão por estar aqui. E me conta um pouquinho, atualmente fala-se muito em gratidão, mas afinal, o que é gratidão? Certo. Realmente esse é um assunto que está muito em voga hoje. E assim, a gratidão, eu dei uma olhada no dicionário o que é gratidão, né? Gratidão diz que é uma auto vontade de você agradecer aquilo que fizeram para você, a tal ponto que você ficaria até com uma dívida para com essa pessoa. E eu acho que isso é um pouco meio complicado. E eu acho que esse conceito é o que deve estar no inconsciente de muitas pessoas. Então, assim, dever é uma coisa que ninguém gostaria de dever, ninguém quer dever. Sim. E isso fica no inconsciente um pouco da pessoa, e eu acho que isso deixa uma certa dificuldade para que a gente entenda o que é o processo de gratidão. O processo de gratidão, ele é muito mais do que um obrigado, do que um eu agradeço, do que eu ficar feliz com alguma coisa. Na realidade, a gratidão, ela tem a ver com um sentimento profundo de você agradecer aquilo que você tem, né, de você dar um obrigado, mas ao mesmo tempo você ter uma profunda sensação de paz com aquilo que você recebeu. Então, essa sensação de paz também é um conceito que dá muito erro às vezes. A sensação de paz, a paz não é não fazer nada. Não é o ócio. Não é o ócio, não é ter nada o que fazer, está tudo em ordem. Né? A sensação, o sentimento de paz, ele tem a ver quando você conquista alguma coisa, quando você transcende algo, quando você vence um obstáculo. Um sentimento de dever cumprido. Então você agradece aquilo que você recebeu, aquilo que te deram e que você conquistou. Então você não fica com essa sensação de dívida. Então essa sensação de dívida, eu acho que ele é um errinho, ele é um detalhe que faz com que inconscientemente a gente se distancie da sensação de gratidão, que a gente se confunde muito com a questão do agradecer, do obrigado, né? E do obrigado por educação, por um sentimento automático, um comando automático, né? Se fosse assim, eu já estaria em dívida com você, de estar aqui comigo. Imagina. No canal dando essa entrevista, Imagina. Né? É legal a gente entender para até desmistificar essas questões. Sim. Né? E um exemplo legal, eu até me sinto em paz e realizada quando eu acabo o dia de gravação e que eu fiz meu papel, cumpri o meu propósito, que é esse propósito da minha vida, né? O canal, levar para as pessoas o bem-estar e a qualidade de vida. E aí você se sente profundamente agradecido. Exatamente. É uma sensação de realização, de dever cumprido, né? De você transcender aquela vontade, né? De você estar em paz. E é muito bom isso, realmente, né? Agora, como que a gente consegue ter o verdadeiro sentimento de gratidão no momento em que estamos em conflito, com raiva ou se sentindo sem saída, né? E aí que está a questão. Exatamente. No cotidiano, quando você se sente mal, né? Quando você está com raiva, quando você se sente prejudicado, traído, né? Decepcionado, desconsiderado, a gente foca muito na dor. Então a gente pergunta muito, né? O porquê que isso aconteceu comigo? O porquê que fizeram isso comigo? O porquê que eu tive esse problema? O porquê, porquê. Então, a grande jogada, inicialmente, é você poder trocar o porquê do como eu posso resolver aquilo que fizeram comigo. E o grande segredo é que, assim, a gente, normalmente, quando nós estamos com a dor emocional, quando nós estamos em conflito, a gente dá muita importância para o porquê que isso aconteceu com a gente. A gente fica muito num círculo vicioso, num loop, o porquê, a volta àquela questão de a gente ter uma tendência natural de ser vítima da situação.
E com aquilo a gente vai retroalimentando uma emoção negativa, e quanto mais a gente pergunta o porquê, quanto mais a gente fica inconformado com aquilo que aconteceu, mais a gente se sente mal. Então o interessante é a gente mudar a pergunta, ao invés de ser por que isso aconteceu comigo, seria como eu faço para poder resolver isso, para poder sair disso. É procurar entender que é mais importante, não é o que fizeram com a gente, porque quem fez foi o outro. E isso é uma questão do outro. Mas sim, o que eu tenho que fazer? O que eu faço com aquilo que fizeram comigo? E no momento de dor eu entendo, e isso acontece com todo mundo, né? Que assim, a gente fica muito preso nessa dor e é difícil a gente sair. Mas à medida do possível é interessante mudar de porquê, o como eu saio disso. Durante a meditação, se você medita, você sabe discernir bem o que é do outro, né? Se você está no seu equilíbrio, você sabe separar isso, né? E quando acontece uma situação, esse processo de questionamento, ele é muito rápido resolvido. Sim, né? Exatamente. Exatamente. É porque essa questão da meditação, por exemplo, você interrompe aquele loop destrutivo. De que quanto mais você pensa o porquê, mais você se sente mal, e quanto mais você se sente mal, mais você fica inconformado com aquilo que aconteceu com você. E a gente precisa mudar esse padrão, né, Luiz? Porque quanto mais a gente fica nesse looping, mais aquela sensação de angústia, aquela questão do pânico que muitas vezes eu ouço aqui no consultório, que vai acontecer alguma coisa, que o chão vai abrir, que eu vou morrer, e a questão da depressão que está muito em alta hoje em dia. E aí a gente tem que mudar esse padrão e vibrar na questão da gratidão. Então, desde você se ver sem saída. Então, quando você começa a perceber também, a dar importância para tudo aquilo que você tem de bom, quer dizer, a gente só dá importância para aquilo que a gente perdeu, mas a gente não consegue dar a importância para aquilo que a gente tem de bom. Então, a gente tem que apontar para essa direção, né, nesses momentos de conflito. Começar a fazer um loop construtivo. Você começar a pensar o que você tem de bom. Bom, eu perdi isso, mas eu tenho aquilo outro. E também essa questão, né, que você disse, da questão da meditação. E outras técnicas também, né, porque a meditação interrompe esse ciclo e você tem a possibilidade de poder observar e poder ir em busca, né, mudar esse olhar para agradecer, para ver o que você tem de bom, né, aquilo que você já conseguiu, aquilo que você tem, que faz você caminhar, que querendo ou não, você conseguiu, né, sobreviver àquele ataque, àquela confusão toda. Né? Sim, sim. E que a vida prossegue. Né? Exatamente. Muitas vezes, às vezes a gente não fica confortável com algumas situações da vida. Sim. E eu sempre faço essa reflexão. Poxa, mas eu consegui tantas outras coisas e a vitória mesmo, né, em muitas questões. Então, por que não a gente enobrecer, exaltar isso tudo, né, e ser gratos? E não dar esse peso para o negativo, porque senão o nosso subconsciente nos boicota o tempo todo. Sim, exatamente. Então, assim, eu acho que a gratidão é um exercício. Ela não existe um fim, não existe um ponto final. Ela é uma evolução. Porque a cada tempo, a cada modo que vão acontecendo as coisas, né, a gente vai sendo testado. Então, eu acho que a gente tem que ir em busca, não tem um ponto final. Eu acho que esse é um caminhar mesmo. Bem, Luiz, gratidão, agora é gratidão mesmo. E eu gostaria que você deixasse aqui para os nossos internautas uma dica para esse momento de gratidão que a pessoa queira buscar. E os contatos do Luiz estão todos aqui embaixo, pode chamá-lo, mas nós vamos fazer ainda um programa sobre a regressão consciente. Sim. Por favor. Muito bom. Assim, uma dica importante, então, é tentar observar, de você perceber que é importante você sair daquela questão ruim, procurar agradecer aquilo que você tem de bom, procurar perceber que você está num loop destrutivo. Eu acho que essa é a questão principal. Caso a dor seja muito forte, se você não conseguir, né, reaver esse sentido novo, eu acho que algumas ferramentas psicoterapêuticas são importantes.
como por exemplo a meditação, né? Você pode se utilizar de florais, você pode se utilizar da terapia de regressão, você pode usar o reiki, enfim, várias ferramentas, né? Ferramentas psicológicas, enfim, mas é muito importante você buscar alguma coisa nesse sentido, eu acho importante. Então, a dica está dada. E aí, deixa suas sugestões, comentários para o Luiz, para mim, que a gente com certeza vai estar atento e responder a todos. Fico por aqui, Priscila Rosa, Equilíbrio e Bem-Estar.